coisas nós anunciarmos o que nós vimos e ouvimos da parte de Deus. Uma vez eu preguei para os jovens lá na Ocara e eu perguntei para eles: vocês viram o Senhor? Aí eles ficaram na dúvida, né? Aí eu perguntei, até o pessoal da comunidade Shalom ficaram meio em dúvida. Mas uns não ficaram tanto. Mas agora eu pergunto para vocês: vocês viram o Senhor? Sim ou não? Viram como? Pela fé. Nós vemos o Senhor pela fé. Na missa, nós falamos assim: o Senhor esteja convosco. A gente está só brincando, é? A gente crê nisso? Se a gente fala que Ele está no meio de nós, a gente está crendo que Ele está ali, sim ou não? Então, pela fé, nós estamos vendo o Senhor ali. Estão entendendo? Ele está na Eucaristia, Ele está no Padre, Ele está no irmão, Ele está na palavra. Ele está de diversas formas se manifestando. Então, a forma de nós sermos testemunhas é nós procurarmos ter uma vida de obediência àquilo que o Espírito Santo nos conduz. Só que às vezes nós queremos obedecer aquilo que o mundo nos ensina. O mundo tem um evangelho. E Cristo tem o evangelho dele. Só que às vezes nós preferimos qual evangelho? O do mundo. Tipo, o evangelho do mundo fala assim: comigo só apronta uma, duas vezes, a terceira eu não perdoo mais. E o evangelho de Cristo fala o quê? Perdoar sempre. 70 vezes 7 quer dizer o quê? Sempre. Não é 490 não, né? 70 vezes 7, aí calcula aqui, 490. O evangelho do mundo diz que um homem não come no prato só. O evangelho de Cristo diz o quê? Que o homem tem que ser fiel e a mulher até que a morte os separe. O evangelho do mundo vai mandar a gente aproveitar a vida. O evangelho de Cristo vai dizer que a gente tem que perder a nossa vida renunciando até a nossa própria vontade, renunciar a si mesmo. Ou seja, ser testemunha de Cristo é o quê? Ser conduzido pelo Espírito Santo. Só que nós somos batizados, a maioria aqui é crismado também, sim ou não? Sim. Nós temos a força para viver isso, só que nós precisamos pedir todo dia que renove a nossa força. Só que nós pedimos, geralmente não. Por que geralmente nós não temos força para viver o que o Evangelho pede? Porque nós não pedimos. Jesus fala o que? Pedis. Por que nós não damos conta de buscar uma vida santa? Porque a gente pede cura, a gente pede que Deus nos livre até de certos sofrimentos, a gente só não pede para ser santo. É ou não é? Quem aqui pede para ser santo? Pois é a única oração mais importante, pedir para a gente ser santo. Pedir para a gente se converter. Primeiro tem que se converter. Só depois de se converter, a gente consegue trilhar um caminho de santidade. Se vocês estão aqui é porque vocês já começaram a se converter. Eu também. Estamos em processo de conversão. A conversão é um processo diário, sim ou não? Sim. Todo dia a gente precisa se converter, todo dia. Eu lembro quando eu estava no seminário, há mais de 10 anos atrás, foi ser com o padre Anderson da Canção Nova. E ele falou assim: você quer dar uma alegria ao Senhor? Eu falei: quero. Ele falou assim: pois todo dia seja a ovelha perdida que ele encontra. Forte, né? Nunca esqueci disso. Todo dia seja a ovelha perdida que ele encontra.
Mas ele não mandou a gente se perder todo dia, não. Deixou-se deixar e encontrar. É diferente, entenderam? Parece a mesma coisa, mas não é. Porque Provérbios fala que o justo peca 7 vezes ao dia. Uma vez que ela falou, mas ninguém sabe quem é justo, né? Mas de fato é difícil saber mesmo. Uma pessoa diz assim, quem de fato é esse justo, né? Até entre nós é difícil sentir assim. Será que minha mãe é justa, meu pai é justo, É difícil a gente ter essa medida. De fato, quem sabe mesmo quem é justo, quem é Deus. Porque às vezes a gente pensa que alguém é justo, que é bom, que é virtuoso, e no dia do juízo final a gente vai ver a pessoa indo para o inferno, né? E às vezes a gente pensa que a pessoa é um santo, aliás, um maldito, uma pessoa ruim demais, e chega lá a gente vê que ela vai estar entre os maiores santos. Então o dia do juízo final é um dia das grandes surpresas. Então ser testemunha de Cristo é deixar que o Espírito Santo conduza. Por exemplo, os apóstolos, eles eram medrosos, eles tinham um temperamento explosivo, eles não tinham sabedoria, mas depois que veio o Espírito Santo, eles tinham o quê? Diga comigo, sabedoria, coragem, mansidão, humildade, autoridade, poder de cura, poder sobre os demônios. A gente tem tudo isso, sim ou não? Se quiser, com a graça de Deus. Tem. O tempo de ter autoridade sobre expulsar demônio não passou. Só que hoje falta muito de nós essa parte da fé. Hoje a gente percebe que tudo é psicológico, né? A gente acha, né? Alguém às vezes está com capeta nos coros, a pessoa vai, não, isso é psicológico. Claro que tem casos que é psicológico, tem casos que sim, tem que ter discernimento. Mas hoje tudo a pessoa acha que é algo da cabeça da pessoa. Porque não crê mais na ação do mal. E quando não se crê mais na ação do mal, não se tem autoridade para expulsar o mal. Porque se você acha que não existe bandido, você vai andar de madrugada no meio das ruas, vai andar meia-noite, que acha que não tem bandido, né? Aí ele vem, te assalta, te sequestra e te mata porque você acha que não tem bandido. Achar que não existe bandido te protege dele? Protege? Achar que ele não existe? Achar que o demônio não existe nos protege dele? Não, pelo contrário. Nos deixa ainda mais à mercê das armadilhas dele. Então, ser testemunho de Cristo também é lutar contra o reino das trevas. Diga para o seu irmão, você tem a missão de testemunhar o combate espiritual contra o reino das trevas. Como foi que os apóstolos morreram? Todos foram assassinados, martirizados. Só que a gente hoje tem uma ilusão, quem colocou isso na nossa cabeça foram os protestantes. E tem católico caindo nessa, viu? Direto, qual é? Quanto mais de Deus, menos sofre. Essa é a ideia da maioria dos protestantes. Quanto mais a pessoa tem fé, menos ela tem problema. Quanto mais ela tem fé, menos ela tem doença. Quanto mais ela tem fé, menos ela tem perseguição. É o contrário. Quanto mais santa a pessoa ela é, mais aparece doença, mais tem perseguição, mais tem luta, mais tem calúnia, mais tem combate. É ou não é? Osés, então eu vou ser a do capeta, porque esse poder e tudo é. Não é, não. Não é assim. A diferença é, quem está com Cristo tem tudo isso, mas tem paz e tem felicidade. Quem está com o inimigo vai ter tudo isso também e ainda vai se perder eternamente. O que é o melhor? Com Cristo tem cruz. Sem Cristo tem cruz. Com Cristo tem doença. Sem Cristo tem doença. Com Cristo, os seus familiares morrem, sim ou não? E sem Cristo?
Com Cristo, o pessoal da sua família é chato também. E sem Cristo? Eles também são. Só que com Cristo você suporta tudo isso, sim ou não? De forma diferente. Porque se você tem Cristo, se tem um doido na sua casa, se você não tem ele, você quer matar o doido da sua casa, você quer acabar com eles. Mas se você tem Cristo, você procura ter paciência. Se você explode, você pede perdão depois, você se reconcilia, você pode até chorar, se preocupar, adoecer, mas depois se levanta, porque você tem a força de Cristo. Ou seja, com Cristo faz a diferença, sim ou não? Quem tem Cristo pode ter depressão? Pode. Pode ter ansiedade? Pode pegar um câncer? Pode. Mas a forma que vive isso é diferente. Vocês estão entendendo? Não. Ah, estamos, né? Eu disse assim, não, eu vai. Eu pensei assim, como é que eu vou ser mais claro do que isso, né? Ou seja, só que para o pensamento protestante, não. Eles acham assim, não, se uma pessoa ela reza e não é curada, é porque ela não tem fé. Se uma pessoa está sofrendo, é porque ela está em pecado. Se uma pessoa é perseguida, é porque ela não é fiel a Cristo, Jesus. É um pensamento equivocado. E esse pensamento vai entrando dentro da nossa cabeça sem a gente perceber às vezes. Tenhamos cuidado com esse veneno. É um veneno que vem das seitas e vai entrando sem a gente perceber no nosso imaginário, na nossa forma de pensar. Outro veneno que vai existindo também, que impede da gente ser testemunha, diga comigo, é o relativismo. Não tem como a gente ser testemunha se a gente é relativista. O que é um relativista? Ah, Deus se agrada com tudo. O importante é ter religião. Deus não quer saber se eu sou da Umbanda, se eu sou da Macumba, do Espiritismo, Testemunho de Jeová, da Universal, da Mundial, protestante, da Deus e Amor, católico. Deus quer saber se a gente ama o irmão. Quem já ouviu esse discurso aí, levanta a mão. Deus não quer saber de religião, Deus quer o coração. Quem já ouviu isso aí, levanta a mão. Deus quer, sim, por isso que ele fundou a religião. Se ele não quisesse saber, ele não tinha fundado, não, gente. Ó, se ele não quisesse saber, ele tinha dito assim, ele morria, não tinha nem deixado os 12 apóstolos e tinha deixado cada um fazer o chafudo que quisesse. E encontrasse Deus da forma que desse para encontrar. Entenderam? Deus não deixou chafurdo. As seitas são chafurdo. Deus não quer chafurdo. Então, às vezes, a gente cai nessa tentação de dizer assim, não, mas é tudo a mesma coisa. Porque a gente quer agradar os nossos familiares, às vezes, né? Não impede de você ter um pai protestante, como eu tenho, e amar. Você pode amar ele, respeitar, ter um carinho por ele. Mas não é por isso que você vai aprovar e dizer que a denominação protestante é correta por conta disso. Se você tem um vô que é espírita, não é por isso que você vai dizer que o espiritismo é correto. Porque você tem um familiar que é dessa denominação. Porque o amor tem junto com ele o quê? Diga comigo, a verdade. Porque o amor sem verdade é o quê? Um falso amor. Quem é mãe, quem é pai, e vive mentindo para o filho. O filho chega drogado em casa, bebe e fala, ô meu filho, eu te amo tanto. Pode continuar bebendo, porque eu amo tanto a sua bebida. Vai fazer isso, pai e a mãe? Não. Ama o filho e odeia a droga. Ama o filho e odeia a cachaça. E se o filho for casado e tiver com uma prostituta? Ele ama o filho e odeia o pecado da prostituição dele, sim ou não? Ou seja, a gente deve amar a pessoa, mas a doutrina errada que ele tiver, a gente deve rejeitar e não aplaudir. É diferente. Os apóstolos derramaram o sangue deles
para não ir para as falsas religiões também, para não acender incenso para os deuses falsos, porque naquele tempo tinha César, que era o imperador. Tinha vários imperadores, né? Um após outro. E tinha que acender só uma oferendazinha para dizer que estava homenageando o imperador, que era um deus. Quem acendesse era liberado e não era morto. Os cristãos acendiam, sim ou não? Não. Preferiam o quê? Ser queimados, presos, mortos, cortados, crucificados. Para quê? Só para não acender um incenso para o imperador. Não é uma coisa tão simples, sim ou não? Acender um incenso para o imperador. Não é um ato tão simples, sim ou não? Mas eles preferiam fazer o quê? Diga comigo, ser testemunha. Mas hoje, por muito menos, a gente não quer ser testemunha. Se a gente vê um protestante tiver com texto na mão, a gente faz logo o que às vezes? Esconde que lá vem um protestante. Vai dar briga. Esconde aí. Se tiver com imagem, às vezes, a gente sempre quer agradar todo mundo, mas não quer agradar a Deus, que é o principal. Que o Senhor hoje nos dê a graça de sermos corajosos e um coração cheio de amor a Deus, como os primeiros apóstolos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.